Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 17, que fala assim: Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou, e também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler aqui a história, você vai ver que Abraão cometeu um erro. Ele disse para Abimeleque que Sara era a irmã dele. Por conta disso, Abimeleque quis casar com Sara. Casou com Sara. Porém, o que a gente precisa aprender disso aqui? Sara era propósito de vida na vida de Abraão. Então, Abraão não poderia ter feito isso, né? Essa omissão que aconteceu com ele por medo, ele não poderia ter feito isso. E como Sara era propósito de vida na vida de Abraão e esposa de Abraão, Deus pesou a mão sobre a vida de Abimeleque. Só que Abimeleque, se a gente for analisar a história por um todo, Abimeleque era a vítima da situação. Entende? Mas ele estava tendo a mão de Deus pesada sobre ele, ele estava tendo uma maldição sendo lançada sobre ele, né? Porque Deus falou ali, determinou que as mulheres do reino iam ficar mais grávidas, por conta da ação de Abraão. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? As nossas ações, elas têm consequências. A sua ação, a sua omissão, a sua ação ou a sua falta de ação, ela pode dar uma consequência para uma terceira pessoa. Entende? Então, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa se posicionar. Saber quem somos nós. Entende? Os dons que Deus te deu, eles são para serem usados de uma forma certa dentro do reino. Não de uma forma errada. Não de uma forma que convém a você. Os dons que Deus te deu precisam ser usados para o reino, em prol da obra. Entende? Então, você não pode agir como Abraão agiu, na omissão. Por medo, você se esquivou da situação e não quis enfrentar aquela situação de frente, sabendo quem você é perante Deus, sabendo a sua identidade. Abraão aqui, ele se esquivou. Ele meio que abriu mão do quem ele era para poder não sofrer uma retaliação maior na cabeça dele que ele estava achando que ia acontecer. Porque aqui na história ele falou que Sara era a irmã dele porque ele achava que iam tomar a Sara como esposa. Ia tomar a Sara como esposa dele. Então ele mentiu sobre o fato de que Sara era sua esposa, não era sua irmã. Entende? Então, o que a gente aprende disso tudo aqui, gente? Que a gente não deve mentir. A mentira, existe um ditado muito popular que fala que a mentira tem perna curta. Por quê? Porque a mentira, ela não se posterga, ela não se prolonga por muito tempo. Uma hora, a mentira, ela é revelada. Só que o ato que nós cometemos da mentira em si, existe uma consequência. Aqui Deus pesou a mão sobre a vida de Abimeleque porque Abraão era profeta. Então, muitas das vezes, a gente quer omitir quem nós somos. Então, a sua ação, ela pode gerar dor ou ela pode gerar amor. Ela pode ser uma reação boa ou pode ter uma consequência ruim. Entende? Então, não se anule quem você é. Os seus dons é para ser usado para o reino. Deus não quer que você minta, Deus não quer que você omita, Deus não quer que você recue. Enfrente os seus problemas de frente que você tem que resolver. Quando vier pessoas contra você, seja verdadeiro, fale a verdade, independente da consequência. Quando a verdade ela é dita, a consequência, por mais ruim que seja naquele momento, ela vai ser resolvida. Porém, se você mentir numa situação que não é para que você não deve mentir, a consequência daquela mentira pode ser drástica.
Entende? Aqui na história, Deus lançou uma maldição sobre Abimeleque por conta do posicionamento e da decisão de Abraão. Então não pense você que pelo fato de você servir ao Senhor, que as suas ações vão ser tranquilas, que não vai haver consequência. As suas ações têm consequências, tanto para você que serve, tanto para você que não serve. E para você que serve, tem intimidade com Deus, as ações que você faz têm um peso maior. Existe uma consequência maior. Porque através da sua ação, você está gerando uma reação negativa. E essa reação negativa que você está gerando, ela vai vir uma consequência ruim para você. Ou seja, a reação negativa que a pessoa está tendo referente a um ato errado que você fez, aquela pessoa ali, por mais inocente que ela esteja na história, que foi o caso de Abimeleque aqui, Deus vê como uma ação ruim contra você. Então ele vai pesar a mão contra a pessoa, entende? No caso aqui ele pesou a mão contra Abimeleque, lançando uma maldição sobre a vida dele, sobre a família dele, por conta da ação de Abraão. Ou seja, a partir do momento que você faz algo que venha prejudicar uma pessoa, você está sendo responsável pelo prejuízo dessa pessoa. Entende? E quando essa pessoa trouxer o retorno para você, ela vai trazer de modo negativo. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa, a qual você errou primeiro, por conta, quando vier para você, porque Ele vai te proteger. Por quê? Porque você tem intimidade com Ele. Então, as suas ações, elas precisam ser pensadas. Não é pelo fato de você ser profeta, o fato de você ser profeta, o fato de você ter intimidade com Deus, que o caso aqui de Abraão ele era profeta, o fato de você ter intimidade com Deus, que não vai haver uma consequência para ti. Vai haver uma consequência para ti. Tanto quanto seria com uma outra pessoa qualquer. Então, o que você precisa entender aqui também na história? Na história aqui de Abraão, houve-se a consequência, ok? Deus lançou a maldição sobre a vida de Abimeleque. Porém, como Abraão era profeta, Deus falou: se Abraão orar por você, eu tiro a maldição. Então, o que Abraão fez ali na história? Ele fez a caquinha, vamos colocar assim, né? Ele fez todo aquele circo ali, né? Errado pelas omissões dele, pelo erro dele. Houve-se uma consequência, porque Deus pesou a mão sobre a vida de Abimeleque, sobre a sua família, sobre o seu reinado, ok? Só que Abraão, como Abraão orou pela vida de Abimeleque, ele interveio na vida de Abimeleque, Deus não pesou a mão, Deus tirou a maldição sobre a vida de Abimeleque. Então, as suas ações podem amaldiçoar ou podem abençoar vidas. Então, não pense você que as suas ações não têm consequências, porque elas têm consequências. Entende? A gente precisa parar de ver o nosso processo, a nossa intimidade com Deus, a nossa história com Deus de uma forma muito superficial. A gente precisa aprofundar essa visão e saber que a gente que tem intimidade com Deus, as consequências pesam mais ainda de quem não tem intimidade com Deus. Tanto em cima de nós, quanto para as pessoas à nossa volta. Então é necessário que você tenha sabedoria e você seja prudente, porque uma decisão que você tome, um posicionamento que você tome, ele pode sim agravar ou ele pode sim abençoar uma situação. Entende? Então por isso que é importante que você esteja sempre com o seu relacionamento com Deus em dia. Porque quando o seu relacionamento em Deus está em dia, você vai conseguir escutar a voz do Espírito Santo. E quando você se colocar numa situação aqui parecida como Abraão fez com Abimeleque, o Espírito Santo ele vai te incomodar. Ele vai te falar que você está errado, que você não deve agir dessa forma. Só que a gente só consegue escutar o Espírito Santo se nós estivermos com o nosso relacionamento com Deus em dia. Entende? Então a gente precisa entender que as nossas ações, além de gerar uma reação, elas geram consequências. Então nós não podemos ser pessoas que agem levianamente, entende? A gente precisa entender que os nossos atos, as nossas ações, as nossas escolhas, existem consequências. E essas consequências podem ser graves. Então hoje uma pessoa pode estar passando por uma situação
adversa na vida dela, porque talvez você lançou uma palavra sobre ela, ou fez uma ação que não era para ser feita, ou fez uma omissão que não era para ser feita, e aquela pessoa está tendo uma maldição sobre a vida dela. Então haverá situações na sua vida que Deus vai mostrar para você e que você precisa intervir pela essa pessoa. Porque se você não intervir, a mão de Deus pesará sobre ela pelo fato dela ter caído nessa situação toda e de um certo modo está trazendo ruindade para você, está trazendo maldição para você, entende? Então, se você interceder, se você orar, se você clamar ao Senhor por essa vida, Deus não pesará tanta mão sobre ela, entende? E uma coisa que a gente precisa ter aqui por conhecimento, Deus nos testa o tempo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo Deus usa para um propósito. Então, haverá situações que você vai passar na sua vida, no decorrer do seu processo, que Deus vai testar o seu coração, para saber, para mostrar para você quem você é, de verdade por dentro. Porque é nas adversidades e nas dificuldades que Deus nos mostra quem nós somos por dentro. Entende? O quão sujo nós somos, o quão podre nós somos, ou o quão bom a gente está. Entende? Então, esteja sempre com o seu relacionamento com Deus em dia, busque sempre a presença do Senhor, não omita nada, não minta, não dê brechas, fale a verdade, mesmo que a verdade venha prejudicar você, ok? Você falando a verdade aqui, uma hora, lá na frente, o fruto dessa verdade que você está falando aqui, você vai colher lá na frente, a semente que você está lançando aqui, você vai colher o fruto lá na frente. Então, em hipótese alguma, minta, em hipótese alguma, omita. Fale sempre a verdade para a pessoa, para a situação que se encontra na sua vida, para não haver uma consequência mais grave. E toda vez que você tiver que interceder por alguém, saiba que a sua oração, ela move o coração de Deus na situação que você se encontra. Entende? Então, a sua oração, ela pode intervir e mudar o cursor de uma história. Basta apenas você intervir, basta apenas você orar, basta apenas você pedir ao Senhor. Entende, gente? Então não se deixe as situações que você mesmo criou se agravarem por conta de receios e medos bobos seus que não era para ter tido, para decisões que não era para ter tomado, situações que não era para ter feito, porque você, através do seu medo, agiu de forma errada. Isso pode vir a prejudicar vidas e prejudicar a si mesmo. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.